Prezado Salve Maria, uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar nesta noite. E no caso, nós estamos aqui com o professor Daniel Jorge Filho, das páginas Brasil Imperial, da Terra de Santa Cruz. E hoje o professor estará falando sobre as ideias anticlericais e anticatólicas durante o Império do Brasil. E no caso, peço agora para o professor se presente. Assim, eu sou formado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professor Daniel Jorge Filho. E eu me interessei muito, eu comecei primeiro estudando a história da escravidão africana no Brasil. Isso acabou me conectando com a história da igreja através das Irmandades Negras, né? As Irmandades de Nossa Senhora do Rosário. E eu sempre fiquei muito fascinado com o envolvimento da igreja na questão da abolição da escravidão. Eu sempre achei muito estranho por que esse assunto é tão pouco comentado na historiografia, né? O papel que a Igreja Católica teve na causa abolicionista, e isso sempre me incomodou muito. Então eu fui investigando um pouco da história da Igreja no Império, que é um assunto bem pouco falado e, curiosamente, bem pouco mencionado pelos próprios monarquistas, né? Se você fala os monarquistas, eles quase não falam desse assunto. Justamente são pessoas que a gente pensa que são mais interessadas em história do Brasil Império, que tem uma visão um pouco romântica, exagerada, né? Com relação à história do Império, tem uma roupagem ilusória com relação às questões positivas do Império, e não se fala do conflito, né? E das correntes revolucionárias que dominaram o Estado brasileiro, né? Na época do Império, tanto do Dom Pedro I como do Dom Pedro II. E a gente não pode deixar de falar do papel das diferentes maçonarias, né? Porque a maçonaria não é uma coisa única, né? Você tem de vertentes que eles se brigam ali, né, entre eles, né? Então, a maçonaria ela sempre esteve presente nas ações que o Estado brasileiro, depois que ele rompeu com Portugal, né? A maçonaria sempre esteve presente nas ações anticatólicas, né? O liberalismo, o anticatólico, o secularismo, o laicismo que nós vemos hoje em dia no Brasil, eles têm suas raízes não na República, como tantas pessoas dizem. Na verdade, eles têm o laicismo, o secularismo, o anticatolicismo brasileiro, que é uma coisa muito forte no Brasil. O Brasil talvez seja um dos países mais anticatólicos do mundo. As pessoas até estranham isso. Não, mas o Brasil é um país católico? Não, a elite brasileira ela é extremamente anticatólica, né? Especialmente a elite intelectual, financeira, né? Isso remonta à época do Império. E esse anticatolicismo fanático que nós temos na elite, isso remonta especialmente ao Segundo Reinado. Eu leio coisas assim que chegam a ser inacreditáveis, né? Algumas ações que a gente causa a nossa reflexão com relação a esse romantismo que se tem hoje em dia de muitos monarquistas com relação à história do Império, né? Sim, de fato, professor. Sim. E uma coisa também gostaria de acrescentar é que, apesar da maçonaria brigar entre si mesma dentro da própria instituição, ela tem um único intuito, a destruição da Igreja Católica. Com certeza. E no Brasil, eu diria que eles não conseguiram. Não vou também dizer que eles foram bem-sucedidos, mas eles são muito bons no que eles tentam fazer, né? Uhum. Claro que eles não vão conseguir totalmente, mas a gente tem que avaliar que foi uma militância deles muito forte, mas que a igreja no Brasil sempre conseguiu se defender, né? De fato. Então, hoje é 1º de dezembro, né? Essa conversa nossa está sendo transmitida no dia 1º de dezembro, que é o dia da independência portuguesa, né? Sim. Da Espanha, mas também da coroação do Dom Pedro I, né? Sim. Primeiro imperador. E o que isso tem a ver com o conflito com a Igreja? Na verdade, o conflito que o Império Brasileiro, né, que a monarquia brasileira tem com a Igreja Católica, remonta já nessa época.
Não é, as pessoas pensam assim, não, a briga da Igreja Católica com a monarquia foi por causa do Dom Vital, e aí Dom Pedro II compreendeu um Dom Vital, né? E aí depois ele liberou e acabou. Não, a questão o conflito da monarquia brasileira com a Igreja Católica, ela começa em 1824, especificamente. Não, na verdade, desde a independência, quando o bispo primaz do Brasil ele se recusa a coroar Dom Pedro I. Exatamente. Que a autoridade máxima a autoridade máxima da igreja no Brasil é o bispo. Eu não sei se hoje em dia ainda, eu acho que não. Eu acredito que ainda seja, né? O bispo primaz da Bahia. O bispo primaz, ele era português, ele se recusou a coroar Dom Pedro I, porque Dom Pedro I estava, na prática, usurpando o trono do seu pai. Que o rei do Brasil, né? O Reino Unido, era o Dom João VI. Dom Pedro I, ele na prática, ele rompeu com o próprio pai e se autocoroa. Coroa, não se aclama. Uma coisa curiosa é que ele não coroa a Nossa Senhora da Conceição como rainha do Brasil, né? Ele se autocoroa, Napoleão. Uma coisa bem estranha que muitas pessoas na época estranharam muitíssimo. Sim. Uma coisa também que me chamou muita atenção, professor, foi que uma vez eu li um texto do sermão do bispo que coroou Dom Pedro. E, no caso, ele começa a fazer uma declaração acerca das insígnias que tinham na sagração, na coroação. E ele, no caso, lembra da coroa imperial e lembra, vejam bem, essa coroa é em formato de mitra, que é a coroa imperial sendo grande, a coroa de Dom Pedro I, né? E, no caso, lembra uma mitra. Vejam este cetro imperial. Este cetro recorda um báculo. E, no caso, me dá muita atenção para a ideia um pouco de que o monarca seria a autoridade máxima no país. Exato. Até mesmo na questão da igreja, né? Com um pouco de anticlericalismo. Naquele período, o Dom Pedro I ele envia um diplomata para o Papa, né? Que era o Leão XII, solicitando já naquela época que se proibisse a entrada dos noviços nas ordens franciscanas, beneditinas, já naquela época. Ele já queria destruir, né, as ordens religiosas. Porque o liberalismo, ele sempre viu o monarquicismo, né, os franciscanos, os capuchinhos, então eles eram vistos com desconfiança por esse liberalismo. Então já naquela época se tentou perseguir a igreja, mas Dom Pedro percebeu, não se ocupou em perseguir a igreja, não porque ele tinha algum respeito pela igreja, alguma coisa assim, porque na verdade ele não era um homem intelectual, né? Ele pensava em outras coisas carnais, né? Ele não pensava tanto em assuntos de Estado, né? Ele era mais uma pessoa que era guiada por José Bonifácio. O José Bonifácio achava que podia usá-lo como fantoche, né? O arconde-rei, que se dizia. O José Bonifácio achava que Dom Pedro I podia ser manipulado. O Dom Pedro I acabou dando um golpe no parlamento e expulsando ele e os irmãos Andrada do Brasil depois. O Dom Pedro I percebe que a maçonaria estava usando ele, né? Então ele acaba perseguindo a própria maçonaria, expulsando todo mundo do Brasil, fechando as lojas, né? Depois ele monta uma loja dentro do próprio Palácio de São Cristóvão, porque ele nunca deixou de ser maçom. Ele tinha um próprio grupo dele, né? Então eram várias facções. Tinha os maçons que queriam a República, que era o Gonçalves Ledo, e tinha a maçonaria conservadora, né? Azul, que queria imitar a Inglaterra, que era o José Bonifácio, né? Que era uma monarquia com princípios revolucionários, como a monarquia napoleônica, né? Ele queria que o Dom Pedro I fosse esse monarca que fosse guiado por ele, né? Que fosse uma mera figura ali teatral, mas que por trás estaria o Bonifácio. A maçonaria de direita ou conservadora é a mais astuta de todas, né? Porque eles têm uma roupagem, não, eu sou católico, eu sou conservador. Na verdade, é um mero teatro, né? Exato. Eles são mais eficientes que aquela maçonaria maluca, carbonara, que mata todo mundo, bandeira vermelha. Eles são muito mais inteligentes porque eles não destroem a monarquia, eles usurpam a monarquia e depois já corrói por dentro, né? Exatamente. É a forma mais efetiva, inclusive. Exatamente. E o Dom Pedro I, então, tem uma guerra civil dentro da maçonaria, né? E depois tentam proclamar uma república em Pernambuco, várias guerras civis. Então, a igreja, o conflito fica uma espécie de um período de paz ali,
entre o Império e a Igreja, e depois o Papa, né, acaba, em 1825, o Papa Leão XII acaba reconhecendo a independência do Brasil, a separação do Brasil, né? E o conflito com a Igreja, ele, então, se reinicia logo na época do Dom Pedro I, do Dom Pedro II. Aí que a coisa fica mais complicada, porque existem correntes dentro do Estado brasileiro que quer criar uma igreja brasileira, de fato, né? Eles querem criar uma igreja anglicana dentro do Brasil, que seria um clero subordinado à coroa, que de fato acabou ficando, né? Os padres, eles estavam totalmente ali presos ao poder imperial, né? O que o Papa dizia não era válido porque o imperador tinha que aprovar. Ou então na época era regência, né? Sim, sim. Tanto que o Papa teve um Papa em 1840, que eu esqueci o nome desse Papa agora. Foi o oitavo? Eu acho que era esse. Gregório, era o Papa Gregório alguma coisa. Gregório XVI, se eu não estou enganado. Ele condena o tráfico de escravos. Diz que traficantes de escravos estão automaticamente comungados, porque eles estão fazendo algo contra a lei natural, né, a lei de Deus. Traficar escravos da África era errado. E aí o Marquês de Olinda, que era o regente da época, ele diz que essa lei, essa bula do Papa condenando a escravidão não era válida porque o parlamento brasileiro não aprovava. Então, uma coisa muito interessante que eu vejo, professor, é daquela bula, né, a Preclara Portugália, de Leão XII, em 1827. Curioso ver que, no caso, para nós termos noção da usurpação dos poderes do Papa, dos poderes da Igreja na Constituição de 1824, quando Dom Pedro, como o senhor mesmo disse, ele se autocoroa, basicamente, porque ele toma os poderes da Igreja sem nenhuma permissão do Papa. Ele faz padroado de beneplácitos sem nenhuma permissão do Papa. Exato. E no caso acontece que em 1827, quando Leão XII reconhece o padroado do beneplácito, o parlamento não aprova a bula que reconhecia. Por quê? Para poder como que se autocoroar de fato, para poder deixar como se fosse o poder próprio do governo. Exatamente. E curioso é que antes do grito do Ipiranga, né, que na verdade foi mais uma ritualesca maçônica, né, aquele grito do Ipiranga, da independência ou morte, que na verdade é um lema maçônico, né? Liberdade, independência ou morte, né? Que é uma coisa totalmente ritualística ali que ele fez, né? No grito do Ipiranga. E antes no Ipiranga, ele foi numa igreja e ele prometeu coroar Nossa Senhora da Aparecida como padroeira do Brasil. Ele fez algo assim na igreja, claro que ele nunca fez isso, né? Sim, professor. Isso foi, acho que dia 24 de agosto de 1822, que inclusive tem na entrada da Basílica Velha, onde ele fez a promessa, tem lá uma placa da prefeitura, isso acho que em 1988 fizeram essa homenagem a Dom Pedro, fazendo essa homenagem, escrito lá aqui, Dom Pedro esteve, tal, fez a promessa a Nossa Senhora, explicando uma coisa assim. Ele nunca fez isso. Ele colocou São Pedro de Alcântara, porque era o protetor da família dele, né? No caso do Bragança. Exato, e não teve nada disso, porque a Nossa Senhora da Aparecida é a Nossa Senhora da Conceição. É a mesma coisa, né? Só muda uma coisa regional ali. Então, voltando ao período do Dom Pedro II, porque o Dom Pedro I, ele não persegue a igreja porque ele não tem tempo, porque é uma briga interna da maçonaria. Então, ele não tem a intenção de perseguir a igreja porque ele não tinha como. Ele estava preocupado com outros assuntos, tinha outros problemas, né? Então, Dom Pedro II, o reinado dele, né, é muito mais agressivo contra a igreja, porque já é um período de estabilidade, já não existe mais guerra dentro da maçonaria. Porque as pessoas não entendem, quando fala de maçonaria, é que a maçonaria era a grande elite econômica, política, militar do Brasil Império, era a loja, especialmente a loja Lavradio, que é a loja aqui do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, e ali na Lapa, no bairro da Lapa, tem o grande palácio do Lavradio, né? E o palácio do Lavradio é um museu hoje, você pode visitar esse museu, né? E eles têm um acervo assim riquíssimo, histórico, muito muito importante da história da maçonaria, né? E você tem ali o retrato do José Bonifácio com a roupa dele, né? Com a roupa de grão-mestre dele, Dom Pedro I, todo mundo ali. Eu fiquei meio surpreso que eu vi vários generais do Exército, da Marinha, almirantes da Marinha, que eram membros também.
Então era uma entidade muito poderosa que abrangia toda a elite brasileira, basicamente todos os grandes líderes militares, os jornalistas principais, né? Todos eles eram. Então era uma coisa que era um domínio completo que eles tinham, era uma coisa assim impressionante. Não havia, os que tinham eram logo, os que eram contra esse poder eram logo ridicularizados, né? E o que o Dom Vital foi tão hostilizado na época, porque ele foi o único bispo que teve a coragem, né, de tentar reverter a situação que o Brasil se encontrava naquele período. Em 1872, a maçonaria já estava se sentindo tão poderosa no cenário político brasileiro, né, que um padre maçom resolveu homenagear publicamente o Visconde do Rio Branco, que era o grão-mestre da maçonaria brasileira na época, né? Ele resolveu homenagear ele numa missa, numa igreja. Homenageá-lo por causa da lei do ventre livre, que ele foi o gabinete, né, da época, né? Então, foi uma coisa meio chocante. O bispo do Rio de Janeiro, na época, que era ultramontano, né? O Pedro de Maria de Lacerda condena esse padre, depois ele recua, porque ele fica com medo, né? Porque ele é ameaçado, então ele recua. E o Dom Vital, que era o bispo de Olinda, né? O jovem, recém-possado, ele vai e condena todas as irmandades que tinham maçons, ele condena e manda fechar. E todo mundo, nenhum bispo daquela época no Brasil teve a coragem de ordenar isso, né? Ele estava cumprindo a bula do Papa Pio IX, que era o grande papa contra-revolucionário daquela época, né? Então, por isso que o Dom Vital ele foi tão hostilizado. Então, de dois grandes chefes maçons da época, que foi o Saldanha Marinho e o Visconde do Rio Branco. Se uniram e organizaram um alvo de várias charges bem agressivas, né? Ridicularizando ele, atacando os ultramontanos, porque os ultramontanos foram a resposta do Papa Pio IX, né, contra a onda revolucionária do século XIX. Toda a onda liberal que queria acabar de vez com as últimas monarquias da Europa, né? Então, o ultramontanismo era o clero que era leal ao Papa, não era mais leal a esses estados seculares anticatólicos, né? Então, os ultramontanos eram a grande ameaça da vez. Eles eram vistos como a grande ameaça do Império, eles não eram os republicanos. Os republicanos não eram vistos como uma força ameaçadora política dentro do Império. Dom Pedro II não enxergava os republicanos, o movimento republicano, como uma ameaça. Os únicos que ele enxergava como uma ameaça eram os ultramontanos. Tanto que ele mandou fechar um jornal ultramontano em Recife. Ele teve um jornal jesuíta em Pernambuco, que apoiava o Dom Vital na época, que esse jornal foi invadido e que ele foi queimado, né? Foi destruído, né? Então, o governador da época mandou fechar o jornal e o Dom Pedro II não protestou. Ou seja, havia exceções para a liberdade de imprensa da época, né? O jornal foi fechado e teve uma escola jesuíta que foi fechada, porque os jesuítas voltaram nessa época também. Então havia uma histeria da imprensa liberal contra eles. Nossa, os jesuítas vão destruir o Brasil, eles vão deixar os nossos filhos malucos, vão colocar a imagem, eles vão falar latim, não vão nem falar mais português, vai voltar a Inquisição. Aí começava também a atacar a princesa Isabel, né, porque ela era católica. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que a princesa Isabel era católica se o pai dela não era, né? Quer dizer, o pai dela era, mas liberal, né, católico liberal. A imperatriz Teresa Cristina era católica de fato, a mãe. Porque a mãe, ela vinha dos Bourbons do reino das Duas Sicílias, que de fato eles eram católicos. Quer dizer, uma parte deles também. Porque, para você ter uma ideia, a Teresa Cristina era católica, mas um irmão dela era comunista, tinha um outro irmão que era ateu. Então, já naquele período, todas as famílias reinantes da Europa já estavam contaminadas com ideias anticatólicas, né? Então era uma coisa generalizada. No Brasil não era exceção. Então, quando a princesa Isabel aparece defendendo os bispos que estavam brigando, né, contra a influência do liberalismo, ela foi hostilizada, inclusive foi ameaçada de morte, teve ameaças de morte contra ela, né?
e a mãe também. Então foi um período muito conturbado que a igreja soube, esse clero ultramontano já estava muito ativo no Brasil, ele muito combativo também. Então, aí você vê isso refletido na imprensa. Eu pesquiso lá na Biblioteca Nacional, alguns jornais da época, né? E eles só falavam disso, não tinha outro assunto. Era só atacando Dom Vital, atacando os padres, porque esses malucos vão destruir o Brasil, não sei o quê. Agora, quando os republicanos fizeram um manifesto, né, deles, não houve nada disso, não houve nenhuma histeria de que, não, os republicanos vão destruir o Brasil. Não, era uma coisa bem, que bom, os republicanos. Naquela época, a percepção geral é de que a monarquia era um regime de transição, que no futuro o Brasil seria uma república laica, que esse era o futuro bom para o Brasil. A grande maioria da elite política da época tinha essa atitude. Tanto que, por exemplo, um maçom famoso da época, o general Osório, que hoje é o patrono da cavalaria, né? Ele escreveu dizendo que no futuro, o futuro do Brasil pertence à República. Ele escreveu isso em 1880. Que ele tinha certeza que o Brasil não seria mais monarquia, porque fazia parte da evolução das coisas o Brasil se tornar uma república, né? Inclusive, o próprio Dom Pedro II dizia que o Brasil não vai se tornar uma república agora porque não está preparado, mas o ideal é esse. Então, a atitude da época era de que o Brasil teria que se tornar uma república laica, separada da igreja. E o Império, ele já preparou todo o estágio para isso acontecer. O período, então, do segundo reinado, do Dom Pedro II, ele foi todo, se você vê no ponto de vista da igreja, ele fez, o que a República fez foi abrir a porta. Foi chutar a porta que já estava destrancada. Quando o Deodoro da Fonseca separa a igreja do Estado, não houve escândalo na sociedade. Porque era o que as elites já queriam que acontecesse, né? Por exemplo, um gabinete na presidência de um certo João Alfredo Corrêa de Oliveira, né? Que é parente de um filósofo católico famoso, né, por aí, que é um parente distante. Vocês sabem de quem eu estou falando. Sei bem. O professor Orlando Fedeli fala bem dele, fala muito bem dele e do grupo dele. Mas não vou mencionar aqui. Vocês pesquisem de quem o João Alfredo Corrêa de Oliveira era parente. João Alfredo Corrêa de Oliveira era um maçom muito poderoso de Pernambuco. Era um maçom conservador, ou seja, ele não aparecia como fanático, um anticlerical fanático, mas ele perseguiu o Dom Vital, que, aliás, era primo dele, por incrível que pareça, eles eram primos. O João Alfredo Corrêa de Oliveira era primo do bispo Dom Vital. E o João Alfredo foi quem assinou a Lei Áurea, foi no gabinete dele, e foi assinada a Lei Áurea, né? Que é uma coisa ótima, né? Como finalmente acabou a escravidão. Mas, no final do mandato dele, do gabinete do João Alfredo, ele aprovou uma lei curiosa. Era assim, para você ser senador do Império, senador, funcionário público, você já não precisava fazer duas coisas. Você não precisava jurar lealdade ao Império e você não precisava jurar lealdade à Igreja Católica. Ele estava, na verdade, fazendo o seguinte, ele estava, na verdade, colocando em prática o laicismo no Estado. Você, para ser funcionário público, ser senador, ser político, deputado, você não precisava mais jurar lealdade ao imperador, não era mais necessário, era visto como desnecessário essa cerimônia. Você jurar lealdade à monarquia não era mais necessário. Você não precisava jurar lealdade à Igreja Católica. Não era mais necessário. Ou seja, na prática, ele estava fazendo era laicizando o Brasil, né? Então, na época, as pessoas viam como uma piada, era quase uma coisa ridícula. Antes da abertura do parlamento, tinha uma missa. Se tinha uma missa. E as pessoas achavam engraçado, porque se você quisesse, como senador, você não precisava nem participar da missa, nem assistir. Era algo visto como desnecessário, era só uma cerimônia, era algo assim, era um papel ali, uma cerimônia sem nenhuma importância. Você não era necessário você defender, para você ser político no Império, no final, né, no último ano do Império,
você não precisava ser nem monarquista e nem católico. Era algo visto como desnecessário. Você podia ser um protestante, republicano, e você era bem quisto no Senado. Já era o laicismo total, né? E, aliás, o protestantismo até, né, ele chega ao Brasil em massa com a imigração norte-americana, né, com o Dom Pedro II, autoriza, né? Ele dizia que eles tinham muito conhecimento de algodão, da agricultura do algodão, então era necessário chegar mais de 100 mil deles aqui no Brasil, abrir sua igreja, né, a igreja deles em São Paulo, a igreja metodista. E daí foi a partir do período do Dom Pedro II que acontecem então duas coisas. Acontece a laicisão, o laicismo no Estado, a imigração protestante, então a abertura das primeiras igrejas protestantes, a imprensa protestante, os primeiros colégios protestantes. Então, você tinha na imprensa algo assim, não, a ética protestante é superior à católica. Já nessa época a gente tinha esse papo, já se tinha esse discurso, né? Então se diz assim, não, a ética protestante é melhor que a católica. Então é bom que o seu filho ele não vá mais para a igreja católica, para uma escola católica. Ele vá para a escola americana, que hoje é a Universidade Mackenzie, em São Paulo, né? No período de 79, o catecismo ele foi posto num estado assim facultativo. Você fazia o catecismo se você quisesse e se não te ofendesse, aí você não precisava mais. Entendeu? Então, o que o Dom Pedro II fez, na verdade, na prática, foi abrir as portas, estruturar o Estado brasileiro para que, em curto prazo, ele se tornasse uma república laica, né? Então, não foi uma coisa de repente, assim, não foi algo... Foi algo que ele viu a longo prazo. O futuro do Brasil seria esse. Então, ele garantiu isso. Quando o Deodoro proclama a república e não há nenhuma resistência em massa das Forças Armadas ou de ninguém, é porque já havia todo um cenário para que isso acontecesse. Entendeu? É isso que muita gente, que muitos alunos meus que são monarquistas, eles não conseguem entender, né? Como é que um imperador sabota a própria monarquia? Como é que um imperador vai sabotar o próprio Estado monárquico, né? É porque era o pensamento da época, era o liberalismo, ele era um liberal voltairiano, né? Esse era o pensamento dele. Então ele não pensou duas vezes em prender 2 bispos da igreja. O Duque de Caxias, que era, na época, o presidente dos ministros, alerta ele que isso era um erro, né? Então ele acaba ouvindo os conselhos do Duque de Caxias e libera os bispos. Mas isso danificou a imagem dele em dois sentidos. O povo não gostou de prender um bispo, né? E a maçonaria também não gostou, porque ele liberou. Ele anistiou. Então ele era mal visto. Ele foi mal visto tanto pelo povo, que era católico, o povão, né? O povo humilde, né? Como pelas elites, porque como é que ele anistia? Ele é fraco, então. Esse imperador é fraco. Ele prende e depois solta, então ele não serve. Então, o Saldanha Marinho, né, que foi o autor da Constituição da República, ele elogiou Dom Pedro II por ter prendido os bispos e depois atacou ele. Não, esse cara, então, é um fraco. Ele prende o bispo, Dom Vital, e depois anistia o cara, então ele não serve. A gente tem que proclamar essa república porque a filha dele, que é maluca, né, uma maluca lá, como é que eles chamavam ela? Carola? Que ela vai, inquisitora, que ela vai trazer corrupção. Ela é maluca, ela é uma carola, ela limpa as igrejas, olha, ela vai na missa, que escândalo, né? Uma coisa escandalosa, ela vai à missa, né? Ela não participa de bailes, ela não usa, que na época a moda era usar drogas, era ópio. Ela não fumava ópio, ela não fazia essas coisas comuns na época, né? Que absurdo, essa princesa é muito religiosa, como se fosse algo, como se fossem características negativas. Ela ser uma católica normal, com os filhos, cuida dos filhos, né? Educa os filhos. Isso era visto como essa mulher despreparada, né? Educada, sabia de ciência política, economia, história, sabia de tudo, mas ela era despreparada porque ela era católica. Então essa mulher tem que sair daí. Então já naquele período já se prepara toda uma conspiração para, inclusive conspirações monarquistas. Você tinha um grupo de monarquistas que, depois da questão religiosa, né, a maçonaria, então, ela para de atacar a igreja por um tempo.
Aí depois volta de novo. Em 1881, 1883, o parlamento ele aprova a tentativa de expoliação dos bens da igreja. Tentaram fazer a Revolução Francesa. Exato, e que em Portugal também fizeram isso. Uhum. A Dona Maria II, né, a irmã dele, fez isso. Tentar roubar os bens da igreja, literalmente tomar tudo, porque essa igreja não faz nada, eles não produzem nada, então a gente tem que tomar tudo deles e ficar tudo estatal. Todos os terrenos, os bens da igreja têm que ser tomados para o Estado, né? Inclusive, Dom Pedro II assinou um decreto que iria derrubar várias igrejas antigas do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio tinha o morro ainda existe, né? O Morro de Santo Antônio. Aqui no Rio, várias dessas igrejas antigas nossas foram derrubadas, né? Sim, sim. Inclusive em Minas tinha o grande bispo ultramontano, que era o Viçoso. Isso, esse era português mas foi ele que trouxe os lazaristas para o Brasil, esse bispo. E ele escreveu uma carta condenando a escravidão, muito antes do movimento abolicionista surgir. Esse bispo ele condena a escravidão no parlamento, né? E aí chega um liberal da época, que era o pai do Joaquim Nabuco, dizendo que o clero católico não combateu a escravidão. É uma mentira completa. O clero católico sempre foi combativo à escravidão desde sempre. Inclusive até essa invenção hoje. A igreja era escravocrata, diziam isso, né? O clero era totalmente abolicionista. Os únicos padres que eram complacentes com a escravidão eram aqueles padres que eram submissos ao poder estatal, ao poder do parlamento, e esses funcionários públicos, né? Esses já não tinham escrúpulos mesmo, tinham escravos, não obedeciam o Papa, né? Já tinha um clero que eles preferiam obedecer o imperador e o parlamento do que o Papa. Esse era um clero decadente, né? Mas enfim, aí E se fosse desobedecer de uma forma boa, né, professor? Desobedecer de uma forma boa, que eu digo, no sentido, o Papa está fazendo uma coisa ruim, o imperador fazendo uma coisa boa, até que... Exato. Mas agora, não, era exatamente o contrário. Inclusive, esse João Alfredo Correia de Oliveira, que é muito bom citar esse sobrenome dele, né? Para pessoas lembrarem de quem eu estou falando. O João Alfredo Correia de Oliveira, ele tentou expulsar os jesuítas do Brasil. Ele tentou aprovar num parlamento uma lei que ordenasse o fim que proibisse a entrada dos jesuítas e das freiras de São Vicente, a Ordem de São Vicente, que eram basicamente a maioria das enfermeiras da época dos hospitais, né? Eram essas freiras, essas mulheres. Era tio, avô. João Alfredo Correia de Oliveira, ele era muito anticatólico, né? Ele era abolicionista, uma coisa positiva dele, mas com relação à igreja, ele era uma coisa fanática. Ele tinha um ódio pela igreja muito grande, né? Mas aí ele acabou se acalmando depois. Aí tinha uma conspiração monarquista contra a princesa Isabel, que eram os monarquistas liberais. Eram os monarquistas anticatólicos, né? Que, aliás, a maioria né? Até hoje. E esses monarquistas liberais, eles queriam dar um golpe na princesa Isabel. Eram os pedristas, chamavam. O Dom Pedro Augusto, né? Isso. Eram militares, intelectuais, né, pessoas da elite, né, que diziam que não. O Pedro Augusto Saxe-Coburgo e Bragança, que era o neto do Dom Pedro II, ele era qualificado porque ele era laico, xingava a tia de Carola, né, desprezava a tia Isabel, né, a tia dele, né, a Isabel, e ele tinha um desprezo muito grande pela tia, e ele era engenheiro, formado em engenharia, era um homem das ciências, que nem o avô. Então, ele é o ideal, ele tem que ser o imperador. Aí o André Rebouças, que era grande amigo do Dom Pedro II, e da princesa Isabel também, apesar de ser um liberal muito anticlerical, ele tinha uma admiração pela princesa Isabel. Ele não era contra a princesa Isabel, o André Rebouças, né, um engenheiro famoso. E aí ele descobre que tem uma conspiração monarquista de um barão do café muito poderoso que queria financiar um golpe militar contra a princesa Isabel, né? Tirar ela do trono quando ela fosse eleita, né, imperatriz, e tomasse, ou então desse um golpe de parlamento, entrasse no parlamento e aprovasse uma lei que anulasse a sucessão dela ao trono e colocasse um neto na frente, colocasse o neto do Dom Pedro II na frente da tia. Então haviam essas conspirações palacianas, porque
era uma hostilidade que se tinha contra ela muito grande, né? Contra a princesa Isabel, só porque ela era católica, né? Inclusive aqui no Rio, em São Paulo, tem os colégios salesianos, ou educação salesiana, né? E quem trouxe os salesianos para o Brasil foi ela, foi graças à iniciativa dela, sim. Que ela conheceu Dom Bosco, né? E na época teve uma campanha na imprensa falando que os salesianos eram loucos, que queriam envenenar as crianças, queriam fanatizar, as crianças iam ficar fanáticas, analfabetas, eles não ensinavam nada, os salesianos eram péssimos educadores, já de acordo com a imprensa da época, que é acusação cômica, chega a ser, né? Salesianos maus educadores. E que eles eram loucos, que não podiam financiar eles, porque eles iam contaminar nossas crianças com o fanatismo católico. Não sei o quê. Os salesianos tinham uma onda muito ultramontana e muito antiliberal. Né? Tanto que eu lembro agora da condenação de São João Bosco à Casa de Savoia, quando Vítor Emanuel II usurpa o trono do Papa, quando ele entra em Roma, após Napoleão III retirar as tropas francesas de Roma, tirar a proteção de Roma, no caso ocorre que ele tomando o poder, São João Bosco disse que depois da terceira geração tudo acabaria com a monarquia na Itália. E no caso, de fato, ocorre com Humberto II. Sim. Inclusive o Dom Pedro II vai a Roma e tenta falar com o Papa Pio IX para que ele fizesse uma paz, reconciliação com o Emanuel, Vítor Emanuel, né? Ele leva uma bela bronca do Papa, né? Ele fala, não, esse homem, ele é ao contrário, ele que tem que vir aqui pedir desculpas a mim, não eu que tenho que ir lá falar com ele. Exato. Aí tem Enquanto isso, o presidente do Equador, Gabriel Garcia Moreno, vai lá ajudar o Papa. Exato, exatamente. O Papa Pio IX deu uma bela bronca no Pedro II e o Dom Pedro II não entendeu a bronca e foi embora, né? Daí não. Mas ele meio que tentou ali fazer de um jeito que o Vítor Emanuel fosse visto como um rei legítimo, né? Que para a grande maioria dos italianos ele nunca foi. Essa casa dele de Saboia, né? Que era basicamente eles eram, acho que da maçonaria Carbonara, né? Eram dos Carbonários, os Saboias, né? Eles sempre foram muito hostis da igreja. Uma coisa, os piores inimigos da igreja naquela época eram os monarcas, né? Eram os príncipes. Você tinha cada casa real que você ficava assim, meu Deus do céu. Os caras são todos anticatólicos. Todos os príncipes e reis na época, né? Uma quantidade enorme. Os que não eram... Principalmente o Saboia. No caso, o senhor lembrando, eu lembrei agora do Vítor Emanuel III. O pai dele, o Humberto I, no caso, ele ia à missa, só para dar exemplo. O Vítor Emanuel II ia quase por cerimonial. O Humberto I ia porque não tinha jeito. E no caso, o Vítor Emanuel III não ia mesmo. Ele era ateu, totalmente ateu. Ele, inclusive, perseguiu bem a igreja, em certo aspecto. Inclusive, a princesa Isabel ela tinha um primo, que era italiano também, da casa dos Bourbons. Ele era filho do conde de Áquila. Ele veio para o Rio na época. E o Dom Pedro II não gostou deles, porque eles diziam que eram mais influências para a família. Aí ele estava aqui, e aí a princesa Isabel convidou o primo para ir numa missa em São Cristóvão. Ele falou, olha, eu sou ateu e não vou à missa. Ele falou assim para a prima, né? Eu sou ateu e ateus não vão à missa. Já existiam ateus naquela época, né? Ele era comunista e ateu também. Essas duas combinações maravilhosas, né? E parentes da família imperial, já tinham pessoas dessa estirpe, né? Esses pensamentos nobres, né, naquela época. E voltando para a conspiração monarquista que havia contra a princesa Isabel, queriam coroar Dom Pedro III, que seria, né, o Pedro Augusto de Saxe-Coburgo, só que se esqueceram do fato de que ele era esquizofrênico, né? Era um rapaz inteligente, tudo bem, ele tinha a instrução, mas ele nasceu com um sério problema mental. Ele escusava vozes, ouvia vozes ele tinha distúrbios mentais. Então imagina o desastre que seria coroar esse homem como imperador. Seria o fim o Brasil seria uma piada mundial, um esquizofrênico imperador, né? Então seria um plano ridículo, né? Eles tinham planos assim mirabolantes, ridículos só porque eles eram contra a princesa Isabel, né? E aquela antiga maçonaria monarquista do Bonifácio, por que o Império do Brasil acabou, né? Porque aquela antiga maçonaria conservadora do Bonifácio, do Ouro Preto, do Caxias, morreu, eles morreram. Né? Aquela antiga maçonaria conservadora, com uma roupagem conservadora, acabou. Todos já tinham envelhecido e morrido. A nova maçonaria era toda republicana e anticatólica e antimonarquista. Já não haviam mais a maçonaria monarquista, era uma minoria.
Eles não queriam mais monarquia, eles queriam república. Porque eles viam a Isabel como uma ameaça constante. Eles queriam acabar com qualquer chance da igreja ter uma regente católica, né? Não podia ter isso. E o fim foi quando a decisão de acabar com a monarquia foi quando a princesa Isabel aceitou a Rosa de Ouro, né, do Papa Leão XIII. Ela então jurou fidelidade à igreja e ao Papa. E aquilo foi o fim. Então se decretou, né, o Benjamin Constant, né, de Magalhães, que era o republicano da época. Ele uniu 100 militares, né, 100 republicanos, e fizeram então o famoso Pacto de Sangue, em novembro de 1889, um pacto de sangue para derrubar a monarquia, né? Então eles juraram que, mesmo que fosse preciso levar o Brasil a uma guerra civil, e valia a pena para não coroar a princesa Isabel, porque ela era católica e não podia. Era simples assim, o Brasil podia ser destruído numa guerra civil devastadora, mas não pode ser coroada essa imperatriz católica. A gente pode destruir o Brasil, mas essa mulher não pode ser coroada. Como na Guerra Civil Portuguesa, entre Dom Pedro e Dom Miguel. O golpe não foi contra o Dom Pedro II. Dom Pedro II eles não tinham nada contra o Dom Pedro II. Dom Pedro II viu, não, ele chegou a declarar que, olha, se votarem a favor da República, eu viro professor, tiro a coroa, não tem nenhum problema, né? Se a democracia é assim. O pensamento dele era esse. Democracia, se o povo quiser que o Brasil vire, a bandeira vire rosa e um cachorro vire rei, tá bom, a democracia é assim, né? A atitude dele era essa. A democracia vale tudo. Então a atitude dele era de como é que se diria? Complacência com os republicanos, não havia problema. Ele não tinha nada, ele não era nada contra, os republicanos não eram contra ele. Tanto que o Benjamin Constant era professor de matemática dos netos dele também. Ele era o pai da República, né? A mente por trás da República. Era amigo do Dom Pedro II. Inclusive, houve boatos de que ele pediu para o Dom Pedro II proclamar a República e se proclamar em presidente, né? Pedro de Alcântara, que ele se recusou. Né? Dizia que ele não, o Brasil não está pronto para ser república. Ele falava, ele era republicano, mas o Brasil não estava pronto para ser república. Essa era a atitude dele. Mas o golpe republicano não foi contra o Dom Pedro II, foi contra a princesa Isabel, porque ela era católica, só por causa disso. Né? Se fosse talvez o sucessor, o Pedro Augusto, provavelmente não teria tido golpe. Eu diria que as chances de ter um golpe militar, se o herdeiro fosse o neto dele, que era um príncipe liberal, né, mais voltado às ciências, ele com certeza não teria tido golpe contra ele, porque ele continuaria com o avô. Ele continuaria avançando com os ideais revolucionários e o Brasil seria república normalmente. Agora, a princesa Isabel é inaceitável, porque além de ser uma imperatriz católica, se a monarquia não fosse derrubada naquele momento, haveria segundo, quarto, terceiro, quinto reinado. Que o Quintino Bocaiúva falou isso, né? Se a gente não derrubasse o terceiro reinado, ia chegar ao quarto, quinto, sexto, sétimo reinado. Então a gente ia acabar ali agora, enquanto Dom Pedro II estava velho e fraco, acabar ali para que essa onda católica fosse contida. Mas o interessante é que o Papa Leão XIII, ele lidou com essa questão de maneira muito sábia. Né? Os bispos da época. Eles viram que a monarquia foi derrubada, né? Então eles negociaram com os republicanos. O Papa Leão XIII mandou uma carta muito séria para o Deodoro da Fonseca, dizendo, olha, vocês precisam ter em mente que os brasileiros são católicos, a maioria dos brasileiros são católicos. Se vocês perseguirem a igreja, o Brasil vai ter rios de sangue, vai ter guerras civis horríveis. Vocês não podem perseguir a igreja. Vocês têm que deixar a igreja em paz. Vocês não podem perseguir a igreja. Se vocês querem separar a igreja do Estado, mas pelo menos não persiga a igreja. Era o recado que os bispos davam a esses republicanos, era esse, né? Então, em troca, se a igreja não for perseguida pela República, a igreja pode até apoiar
a estabilidade política da República para que o Brasil não entre em caos. Então essa foi a estratégia deles. E deu certo, porque a igreja não foi perseguida, né? E ela até ganhou um bom status durante o... E os conventos foram reabertos, Sim, sim. Os beneditinos foram restaurados, os franciscanos voltaram, né? Porque estava tudo morrendo. Aqui os conventos estavam todos caindo aos pedaços, né? Na Bahia se comemora que no Rio de Janeiro tinham pessoas, padres, monges franciscanos que eram anciãos, já tinham 80 anos, quase morrendo, porque eles estavam esperando que todos os monges morressem para tomar os templos, né? Para tomar os conventos. Essa era a estratégia deles. Então, quando a República foi proclamada e acabou a perseguição à igreja, então houve um revivamento da igreja muito grande no Brasil, porque as ordens antigas foram restauradas, né? E o Papa, então, soube lidar com eles de maneira sábia, porque eles eram anticatólicos, mas eles sabiam que eles não podiam atacar a igreja, porque senão a República ia perder totalmente a legitimidade com o povo. Então, eles não podiam perseguir a igreja de qualquer maneira, à vontade, assim. O povo não ia aceitar. Então, o Papa soube negociar com Deodoro para que ele não perseguisse a igreja, né? Agora, ele lamenta porque ele preferiria muito mais que fosse a Isabel imperatriz do que o Deodoro presidente, né? A atitude do Papa sempre foi ele tinha uma admiração pela Isabel. Mas, né, o imperador acabou deixando isso acontecer, foi o Dom Pedro II deixou, né, de maneira totalmente complacente, totalmente irresponsável, os republicanos tomarem todas as esferas públicas do Brasil, né? Então acabou que não tinha mais como defender essa monarquia, essa futura monarquia da Isabel, porque o próprio pai sabotou a filha. Essa é a verdade. O pai, o Pedro II, sabotou totalmente o futuro da filha quando ele deixou a estrutura estatal, né, totalmente viciada com republicanos, com laicismos, com a imprensa totalmente hostil à filha, né? Então, se a filha tivesse assumido, ia ser totalmente impraticável. Alguns historiadores dizem que provavelmente ela teria sido até morta, iam até matar ela, nunca iam aceitar ela, né? Se o pai tivesse lutado para manter o Brasil mais num clima que tivesse mais aceitação à filha, talvez isso não teria acontecido, né? Mas ele não foi isso que ele fez. Ele foi um regime totalmente antimonárquico. Era um monarca republicano. Como é que você vai manter um regime assim? Não tem como, né? Então esse era o cenário do Brasil na época. Totalmente... o Deodoro, ele abriu a porta destrancada. Foi isso que ele fez. Pois bem, professor, mas lembra, uma coisa que me recordei também foi o caso de Napoleão. Nós sempre ficamos falando de Napoleão. No caso, quando ele se torna imperador dos franceses... Sim, exato. Curioso isso. E ele foi o grande feitor da Revolução Francesa, foi o Napoleão. Ele dizia, não, não, você quer ser imperador, você tá louco? Não, eu vou destruir a monarquia sendo imperador. Eu vou criar uma falsa monarquia e aí eu acabo com a monarquia de vez. Né? Exato. E foi o que de fato aconteceu. Nós estamos falando disso aqui. Dom Pedro I colocou a amante dele como uma marquesa. Ele colocou a filha bastarda como duquesa. A duquesa de Goiás era a filha bastarda do imperador, era um escândalo. Exatamente. Ele tentou imitar o Napoleão, né? Exatamente. Ele colocou... Curioso que nos dois aspectos foi um grande escândalo. A primeira duquesa do Império do Brasil foi a filha bastarda do imperador. E foi uma coisa na França, a primeira duquesa do Império Francês, do primeiro Império Francês, era uma mulher completamente rude e analfabeta. É menos escandaloso, mas ainda assim... Tanto que ninguém considerava ela como duquesa. O Duque de Caxias era visto como o único duque. As filhas dele não eram nem consideradas, era só uma... Né? A próprio Estado, a elite, nem considerava, era só uma coisa que ele fez lá, um esquema que ele fez para favorecer os filhos. Lembrei, é muito importante resumir como é que era o clima da época, né, do político da época. Coisas assim que você hoje em dia você não vê nada demais. Por exemplo, a princesa Isabel trouxe os salesianos para o Brasil, apoiou a vinda do Dom Bosco, né, sua ordem salesiana para o Brasil, educadores que eles tinham como intenção educar em sua maioria crianças órfãs, né, ou então filhos de escravos aforreados, né, depois da Lei Áurea ou antes. A reação da imprensa na época foi uma coisa tão bizarra, assim, totalmente hostil à ideia
de trazer padres para educar crianças órfãs. Foi visto como um escândalo para a Princesa Isabel querer a vinda desses padres. Só porque eles eram padres. Eles eram vistos como desqualificados para educar os pobres porque eles eram padres. Então houve uma campanha de difamação contra Dom Bosco no Brasil, na imprensa da época, né? Muito forte. E por que isso era tão importante? Por que foi tão grave essa campanha de difamação contra o Dom Bosco e os salesianos? Porque as pessoas com a elite endinheirada da época, que tinha dinheiro, as pessoas que tinham recursos, não financiaram as escolas salesianas, porque se a imprensa diz que é ruim, então é melhor, não vou ficar mal para mim, não vou financiar essa escola. Só a Isabel e o Conde D, que era o marido dela, né? Só eles tiveram a coragem de continuar o financiamento das escolas. Tanto que o Conde D e a Princesa Isabel, eles são tidos pelos salesianos até hoje como os primeiros patronos da ordem salesiana no Brasil. Porque eles eram os únicos que tiveram a coragem de continuar dando dinheiro para as escolas, né? Então, aqui em Niterói teve um, no Rio de Janeiro, Niterói, e em São Paulo foram os dois primeiros, né? Depois se espalhou pelo Brasil, Bahia, Minas Gerais, aí foi se espalhando na República, foi o auge da ordem salesiana no Brasil, foi a República. Foi aí que eles tiveram o maior prestígio, né? Porque a própria República reconhecia que sem a Igreja Católica não seria possível a educação dos mais pobres. O Estado não podia financiar todas as escolas. Era preciso a ajuda da Igreja. No Império não havia essa sensatez, não havia essa lógica. Não, a Igreja tem que ser afastada de tudo que é público, tudo que é educação, artes, tudo tem que ser afastado, não pode. Nas artes também foi muito afetada. A arte brasileira da época, o romantismo, era uma coisa meio ridícula. Você tinha uma das pinturas mais anticatólicas da história do Brasil, que as pessoas não percebem, aliás, é O Último Tamoio, do Rodolfo Amoedo. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa pintura por causa do livro de história, né? Aparece O Último Tamoio. O Último Tamoio, só procurar no Google, quem estiver vendo, mostra um padre franciscano abraçando um índio morrendo numa praia. O Último Tamoio é isso. Na verdade, aquela pintura quer dizer o quê? Está lamentando a morte dos índios, especificamente dos índios que eram contra os portugueses e a igreja, e a vinda da igreja. Está lamentando a resistência pagã que fracassou em conter os portugueses e a igreja católica no Brasil. Os tamoios, aquela famosa obra romântica que o Dom Pedro II adorava, e a elite da intelectual adorava, era uma obra que fazia ódio aos índios que matavam outros índios que eram católicos, e os portugueses. O indianismo, na verdade, ele tinha uma roupagem romântica e anticatólica e antiportuguesa. O indianismo do Império ele era anticatólico e antiportuguês, porque ele dizia que a grande tragédia foi que os portugueses vieram para o Brasil e colonizaram o Brasil. Era um anti-lusitanismo. O anti-lusitanismo foi uma das coisas mais irracionais do movimento intelectual mais bizarro do Brasil, porque dizia que a fundação do Brasil como nação era algo ruim. A vinda dos portugueses para evangelizar o Brasil foi uma coisa trágica e horrorosa. Nós temos que prestigiar, homenagear os índios que tentaram resistir aos portugueses, que eram os tamoios, né? Agora, os tupiniquins, os tabajaras, né? Os guaranis, uma parte dos guaranis, o araribóia, não, esses são os traidores, não pode, esses não podem ser homenageados. Quem tem que ser homenageado são os índios que foram contra os portugueses. Então o indianismo, durante muito tempo, ficou com essa coisa, esse vício, né, de homenagear o índio que tentou resistir ao português e à igreja, né? Então é uma coisa muito estranha. No final do Império, isso já mudou. No final do Império, começaram a aparecer uma nova onda artística para homenagear, tinha uma visão não era mais hostil aos portugueses, né? Essa coisa era tão bizarra que até naquela época isso parou, isso meio que morreu, essa onda anti-portuguesa, que durou muito tempo no Brasil na época. Você tinha
um ódio, qualquer coisa portuguesa era ruim, porque os portugueses trouxeram a igreja católica, que droga, que isso é horrível, não sei o quê. Então era uma coisa, tentavam impregnar na identidade nacional uma hostilidade à sua própria fundação. Como é que você vai ser contra o povo que veio para cá e fundou o Brasil? Não faz sentido, né? Tanto que em 1880 houve uma das grandes festas do Brasil foi em homenagem ao Camões, né? Ao tricentenário do Camões. Aí isso meio que morreu. Essa onda anti-portuguesa acabou nessa época, ainda na época do Império. Então sempre teve esses movimentos, essas tentativas de querer tirar do Brasil a sua origem católica e portuguesa, mas nunca deu certo. O interessante é que isso nunca dava certo. Eles sempre tentavam, através de literatura, obras de arte, mas isso nunca dava certo, né? Então, a igreja e a reação católica sempre era mais forte que a reação anticatólica, né? Às vezes as pessoas também falam, não, é porque o mundo hoje, naquela época, era tudo hostil à igreja, mas a igreja sempre reagia, né? Por isso que o Dom Vital é lembrado, né, o bispo de Olinda, é lembrado até hoje, porque não ele só reagiu, mas ele venceu, ele ganhou, né? Porque ele inspirou toda uma geração de padres, de bispos do Brasil, que você não podia mais simplesmente ficar calado com a hostilidade à igreja, né? Então ele ajudou a levantar toda uma geração de católicos que já não aceitavam mais os ataques à igreja. Então surgiu a imprensa católica nessa época, do Império ainda. O Apóstolo era um grande jornal católico da época. Grandes jornalistas, as pessoas já não tinham mais medo de dizer que eram católicas, né, na época do Império, né? Então, apesar da reação ser muito forte contra a igreja, também havia uma reação católica muito forte também. Então você tinha o bispo do Pará, o bispo de Pernambuco, a maioria dos bispos da época eram ultramontanos, né? Então as forças, os liberais, né, os anticatólicos viam isso como uma ameaça muito grande. E quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, todos os principais bispos do Brasil se reuniram na casa dela, em Laranjeiras, né, e proclamaram o apoio deles e da igreja ao terceiro reino, né? Isso então foi ainda visto como uma ameaça ainda maior, né, pelos republicanos e pelos liberais. Então essa hostilidade que os republicanos tinham não era por causa da monarquia em si, era por causa da ameaça de uma monarquia católica. Isso é que deixava os republicanos ainda mais amedrontados, entendeu? Por isso que por isso que se decidiu proclamar a República em 89, porque era o momento perfeito, porque o Dom Pedro II ainda estava vivo, se suspeitava que ele ia morrer, né, ele já estava muito doente, debilitado, né, com diabetes, e se ele morresse e a Isabel fosse coroada, seria muito mais difícil derrubar ela do que o pai velho, né? Então se decidiu, né, que era um momento exato, o momento ideal era atacar ali no momento que a monarquia estava mais fraca, né? Que o Dom Pedro II estava mais fraco, não porque era algo contra ele em si, contra a pessoa dele, mas era contra a filha. Então o golpe foi contra a filha, né, e a possibilidade de uma monarquia católica. E essa foi o grande objetivo, né, a grande causa foi essa. Isso foi analisado pelos grandes historiadores, né, que todo mundo tem que ler. Todo católico tem que ler o Heitor Lira, os 3 volumes dele que ele fez, inclusive os livros dele estão acessíveis pela internet. Você só escrever assim, A História da Queda do Império, do Heitor Lira. Está nos sites, na internet, você é só procurar no Google que já aparece. E ele explica esse clima de hostilidade à igreja. O Conde D escreve ao pai dele, né, uma carta dizendo assim, a única coisa que apaixona os brasileiros é o anticatolicismo. O anticatolicismo é a única coisa que une tanto os conservadores, anticatólicos e os liberais, republicanos, monarquistas, todos eles se unem nesse mesmo ideal, que é atacar a igreja o tempo todo. Era uma coisa assim unânime. Todos eles, essas forças políticas, né, todos atacavam a igreja. Seja conservador, monarquista, republicano, liberal, ultraliberal, todo mundo atacava. Era a paixão da elite brasileira era atacar a igreja. Entendeu?
não era atacar Dom Pedro II nem a monarquia, era atacar o medo, a possibilidade de uma monarquia católica. Essa era a grande ameaça, entendeu? E muita gente não consegue entender isso. Então inventa a discussão, não, o problema foi que era um machismo contra a princesa Isabel, que ela era mulher. Não, é porque ela era católica. Certos canais do YouTube, ditos monarquistas aí pelo YouTube. Exato. Na Espanha, a rainha Isabel II foi a rainha mais liberal de todas. Perseguiu a igreja, fechou vários... Ela não tinha nada contra ela, era mulher. O problema é porque era ser católica. Esse era o motivo da hostilidade contra ela. Entendeu? Ela tinha qualificação, inclusive ela sabia de conhecer a ciência, a botânica, a astronomia. Ela não deixava nada a desejar como mulher, como chefe de Estado, como pessoa intelectualmente falando. O problema é que ela era católica. Então, se ela for católica, é um defeito, então não pode. Entendeu? As pessoas sempre negam isso. Não, é porque ela era mulher, é um machismo, não sei. Não é o machismo. Tinham várias rainhas da época, já tinham chefes de Estado mulheres da época. Como a Rainha Vitória, por exemplo. Vitória, a Rainha Isabel da Espanha, lá, que na época era prima da Isabel, era uma rainha da Espanha, eram liberais. A Rainha então, Vitória não quero católica. Não. Sim. Exato. E a questão é, as pessoas tentam criar fantasias de uma ilusão, dizendo que o problema do Brasil era o machismo, que a hostilidade a ela porque ela era mulher e aí não aceitava uma mulher no poder, não sei. Não, isso aí é baboseira, né? Ou então, às vezes, até a pessoa não está nem mal intencionada, às vezes a pessoa acha que é isso mesmo, né? Às vezes, analisando rápido assim, não, porque era uma mulher, não. A questão era que era católica. Dom Pedro II perguntou para o conselheiro dele, Saraiva, né? Perguntou como ele achava que ia ser o reinado da filha dele, da filha da Isabel, né? Aí o Saraiva respondeu, não, o reino da sua filha é o reino do outro mundo, porque as elites brasileiras jamais aceitariam uma imperatriz católica. Então é um reino do outro mundo, é um reino que não é desse mundo. Só se for um reino dos céus, só se for o reino espiritual, porque jamais aceitariam, entendeu? E as pessoas, elas têm uma percepção errada, né, do Brasil, né, muitas pessoas têm, de que o Brasil do século XIX era um Brasil católico, que era muitos monarquistas católicos acreditam nisso. Sim. Uma coisa que eu estava comentando alguns dias com um amigo meu na página do Instagram, nós estávamos comentando que Getúlio Vargas, que era agnóstico, que tinha um filho chamado Lutero, fez mais bem pela igreja do que Dom Pedro II, que tinha Miguel, Gabriel, Rafael, um monte de nome, que tinha o nome dedicado a São Pedro de Alcântara, e que era... Exato. E o Getúlio Vargas não era católico, mas ele respeitava a igreja. Era agnóstico. Tem até um vídeo dele indo na missa, ele vai na missa, até aquela... respeitando, né? Ele respeitava o bispo Sebastião Leme, né? Principalmente Dom Sebastião. Inclusive, Dom Sebastião é um dos bispos muito influenciados por Dom Vital. Sim, ele nasceu já quando o Dom Vital tinha morrido, se não estou enganado. Mas, quer dizer, aquela geração nova do clero foi a época mais que o clero nunca teve um clero mais qualificado do Brasil do que naquela época, né? Sim. Eram pessoas que sabiam, que defendiam a igreja mesmo, né? Sim. E foi a geração do Sebastião Leme, do Dom Vital. Mas é engraçado isso, porque o Getúlio Vargas, que era um positivista, né, da doutrina do castilhanismo lá do Rio Grande do Sul, que é uma doutrina positivista, né, ele era ateu, mas ele sabia que não podia atacar a igreja, porque ia sair mal para ele. Então ele sabia respeitar o poder da igreja que a igreja tinha, né? Sim. E jamais ele ia contra a igreja. Ele tinha estratégia. O Dom Pedro II, talvez não sei, pela educação dele, talvez ele não tenha tido essa percepção, né? Talvez seja isso. Também. Ele achava que prender um bispo ia não acontecer nada. O povo não ia reagir, né? Que não, imagina, né? Inclusive, figuras públicas que defenderam o bispo foram atacadas. Cândido Mendes, que foi um grande advogado maranhense, um dos maiores advogados do Brasil, na época, foi ridicularizado. Ele foi o criador do primeiro Atlas do Brasil. Ele era católico de fato, e defendeu o Dom Vital no tribunal. E ele foi acusado de ser um idiota, de ser um desqualificado, do nada. De um gênio da advocacia, do geógrafo,
do homem da ciência, ele virou um desqualificado porque era católico. Só porque ele quis defender o bispo, ele virou um ignorante, do nada, da noite pro dia. Então é um perigo também, as pessoas têm que entender isso, de que quando você defende publicamente a igreja, você sempre tem um preço a pagar. Você vai ser atacado, vai ser acusado de fanático, de maluco. A gente tem que se acostumar com isso também. Se as pessoas daquela época sofreram isso, é porque a gente não vai... A gente vai sofrer as consequências, não tem jeito. É porque a hostilidade... Se a hostilidade daquela época já era grande, imagina hoje em dia. Né? Exatamente, professor. E a gente vai continuar tendo essa ilusão, essa visão falsa do Brasil do passado, de que tudo era lindo e maravilhoso, aí chegou o Deodoro da Fonseca malvado e destruiu tudo. Tem gente que ainda acha isso. Que estava tudo lindo e maravilhoso, aí chegou o Deodoro do inferno e acabou com tudo. Né? O Brasil acabou naquele dia, e não sei o quê, Dom Pedro II falava 1 bilhão de línguas. Tem gente que ainda tem isso. Uma visão meio boba, né, da história do Brasil, né? Um conto de fadas. Só que a gente tem que acabar com isso, né? A gente tem que mostrar a realidade, que era muito mais complexo do que a gente pensa. Dom Pedro II sabotou a monarquia, essa é a verdade. Né? Foi ele o principal responsável pela proclamação da República, foi o Dom Pedro II. Ele sabotou o terceiro reinado da filha, esse é um fato. A gente tem que ter essa maturidade de reconhecer que ele não foi um homem perfeito, porque não existe, ele não foi um santo. Né? Parece que tem gente que acha que ele foi um santo, uma coisa assim. Ele não foi. Ele era um homem com ideias anticatólicas e liberais muito fortes e que acabou sabotando a monarquia. As pessoas não conseguem entender isso. Ou parece que não querem entender, né? Exatamente, professor, exatamente. Como nós falamos, a Revolução não começou em 89, ela começou em 22. Começou em 22. Foi parando, teve que pausar um pouco às vezes. Não era constante. Às vezes é a longo prazo. No geral foi em 20, mas no Brasil 2. Em Portugal foi mesmo. É a longo prazo. Você vê em 67 anos o Brasil, uma monarquia ínfima, de 67 anos. Isso na história não é nada. É um vulto. Foi um regime que acabou rapidamente. Se auto-sabotou. Né? Porque as monarquias liberais, elas têm essa coisa, elas são muito frágeis, né? Sempre assim. Na Espanha foi assim, na Rússia. O monarca, ele auto-sabota o regime, ele sempre sai no final. Ele desiste e vai embora. Né? Na Espanha foi assim, no João Manove também foi assim. O rei acabou, foi embora. Ele não resistiu. É sempre essa falta de ação no final. No momento que o Brasil, que a nação precisa mais do monarca, ele vai embora e desiste. Né? Luís Felipe I na França, por exemplo. Com certeza. Dom Pedro II, percebo, lendo os textos dele, que ele meio que se arrepende no final da vida, quando ele perde a esposa, que era realmente católica, né, a Teresa Cristina. Ele para de caçoar da fé da filha, ele começa a respeitar a filha. Uhum. Naquela época teve a aparição de Lourdes, né, na França. E ele dizia para a filha não acreditar na Nossa Senhora de Lourdes, porque era uma coisa ridícula, crendice, católica. Menina que come barro lá em Lourdes, olha só. Exato. Inclusive, na imprensa faziam charges contra ela, né? Sim. Contra a aparição. E no final da vida, ele foi no Santuário de Lourdes e disse que se arrependeu de tudo que ele fez, dos conflitos que ele teve com a igreja, né? Isso já no final da vida. Então, muitos deles se arrependem no final. Isso é uma coisa positiva, né?